Olá, pessoal. Estamos aqui, Três Tons de RH. A gente vai fazer uma série específica sobre alguns aprendizados. E a gente vai utilizar, como nós fizemos há um tempo atrás, vamos usar alguns episódios de filmes e de séries para falar exatamente sobre aprendizado de gestão e de desenvolvimento pessoal. O episódio que a gente vai tratar aqui é da série The Crown, uma série bem legal, né, que fala sobre a realeza inglesa. A gente vai falar da temporada 2, capítulo 8, né, Cara Senhora Kennedy, e a gente vai falar um pouquinho a respeito de duas situações que aconteceram nessa série, e nós vamos capturar algumas coisas aí para discutir. Claro, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma impressão a respeito do que a gente vai comentar, por favor, coloque suas observações. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, Três Tons de RH, e assista a gente nas mídias que a gente participa, né, como o Deezer, Facebook, Spotify, LinkedIn e o próprio YouTube. Ok? Nossa, eu gosto demais dessa série, eu sou muito suspeita, porque é fantástico. E quando a gente teve essa ideia, né, de começar a utilizar séries e filmes, foi muito bom poder rever, né, esses capítulos. E esse em especial, né, porque é um capítulo que traz várias nuances, né, de aprendizagem. Então, em especial aquele trecho, né, aonde a Jack Kennedy e o Kennedy vão jantar, né, vão num evento lá dado pela corte, né, pela a Rainha Elizabeth, Príncipe Philip, e a chegada da Jack, né, foi muito festejada e tudo mais. Mas o grande, eu acho que o aprendizado se dá quando ela, sem querer, né, ela dá um feedback para a rainha, porque ela fala sobre a rainha para uma outra pessoa e não fala bem, né, Serginho? Não foi um feedback muito bom de ouvir, É né? verdade, né? E então, eu acho que assim, a Rainha Elizabeth, acho que vocês podem ver, né? Já tinha uma questão de autoestima, né? Já se achava diferente, né? Com uma outra dinâmica. E aí, quando ela vai receber, né? Uma outra pessoa diz para ela o que que a Jacqueline Kennedy pensa a respeito dela, né? Esse feedback não direto, né? Nossa, a casa caiu, né? A casa caiu de falar da monarquia e falar dela, né? Então, como se estivesse falando da empresa dela, né? E também falando dos comportamentos dela e fazendo uma correlação, que né? Por isso que entende por que está decadente, por que não atinge os resultados, vamos dizer assim, né? Não está chegando, os comportamentos, e aí a reação de surpresa para por confirmar a história e começa aquela indignação, né? Eu acho que foram várias mensagens, né? Desde a ida do casal Kennedy, né, no jantar, até o que ela ouviu da Jacqueline, nos comentários que ela teve em outros jantares, foi um monte de mensagens, né, que fez com que a rainha pensasse um pouco, né? Até um dos comentários era que, embora as duas tivessem a mesma idade, né, parecia que existia uma diferença muito grande de idade também. Quer dizer, então ela é muito mais conservadora, mais fechada, né? E isso criou e causou, né, provocou nela uma série de reflexões, né, Vale? Eu acho que assim, a Jack, naquela época, era, como eu falei, era muito festejada, né? Ela é uma referência de comportamento de uma mulher que influencia, uma mulher elegante, ligada em moda, enfim, que tinha muitas opiniões. Então, quando ela chegou no palácio, claro que isso causou uma certa espécie ali, nossa, como ela será e tudo mais. E aí, de alguém que é uma referência naquele momento, receber um feedback do tipo: olha, acho que você não está indo muito bem, não, enquanto rainha, porque você não representa adequadamente, né, esta nação.
talvez seja por isso que essa nação está decadente. Ela ouviu esse feedback de uma terceira pessoa, porque a Jack comentou para uma terceira pessoa, e aí isso bateu forte. Mas aqui tem um primeiro aprendizado, né? Ela ouviu o feedback, né? Não caiu legal, dá para ver na cara dela, Engoliu seco, mas né? Engoliu a seco. né, ela engoliu em seco aquele sapo, né, que desce ali, arranhando, né, as paredes da garganta, mas ela Ela recebeu aquilo assimilou, né? como um desafio, foi ou não foi? Foi. Ela Foi um assimilou. desafio. E aí, o que aconteceu na sequência? Ela teve uma oportunidade de mostrar que ela não era nada disso, né? E aí ela foi e enfrentou ali um super desafio, não foi, Sérgio? Foi uma crise, né? Uma crise importante, nesse caso um país africano que estava fazendo um movimento junto a outros países e queria fazer independência, né? O colonialismo. E aí, apesar de todas as recomendações, não vai, você não vai fazer, vai, é uma armadilha. Então, ela teve a coragem, viu a situação, viu a necessidade de intervir e contra tudo e contra todos, ela foi, né? Chegou lá, foi manipulada, e aí que veio essa questão de subestimar. Quando você subestima uma pessoa e ela, com tudo isso que a gente está contando, toma aquilo e, de novo, não transformou em ódio, em rancor, em chororô, em nada, pegou tudo aquilo e eu preciso achar uma saída, encontrar uma solução dentro de uma situação totalmente sob pressão. É aí que veio uma solução, parece relativamente simples, parecia, de chamar aquele presidente, aquele outro, o concorrente, sei lá, aquele presidente para dançar e fazer um acordo, fazer uma negociação super importante. E aí uma ação dessa teve uma É, repercussão mundial, né? o interessante é assim, não foi uma coisa planejada, né? Na hora, ela teve que gerar uma alternativa. Acho que ela teve que também quebrar alguns protocolos, né? Porque uma rainha não dança com um súdito, né? Isso era uma coisa que, principalmente Foxtrot, né? Que era o que eles iam dançar, É. né? E no momento em que eles começaram a dançar, aliás, um pouquinho antes, né? Ela já colocou os termos, né? De uma maneira em que o presidente ia desistir de ter a união com outro país e tentar uma separação da comunidade britânica, né? Então, assim, a gente percebe que foi uma coisa pontual, espontânea, né? Arriscada, né? Mas ela, acho que ela mediu alguns riscos, né? Que eu acho que o principal era de imagem e teve sucesso, né? Eu acho que isso ela foi muito bem vista, né, pela comunidade internacional como uma ação super arrojada, né? Ô, Valéria, ela confiou E nos muita instintos dela, né, Valéria? Você não achou? Que e, coragem, e né? eu acho que assim, ela pegou naquele momento e falou o que é que eu tenho de diferencial, né? Porque ela não ela ouviu o feedback e falou: "Não, mas eu tenho diferenciais. Bom, primeiro eu sou a rainha, né? Aqui eu tenho uma crise política e a minha presença, somente a minha presença já é um grande atributo, já é o que eu posso mudar o rumo dessa história. Eu acho que ela não planejou de fato, mas ela usou assim o que ela tinha de realmente de atributo naquele momento. E quantas vezes, né, enquanto gestores, enquanto líderes, o que a gente precisa para uma atitude rápida é perceber o que eu tenho de mais positivo que eu posso utilizar numa situação, né, em que eu preciso resolver um problema, em que eu preciso me posicionar, né? E ela também fez algo muito interessante, porque como o presidente, né, de Gana, ele de certa forma ele era visto como um certo oponente. A própria postura dele, quando ela chegou lá, ele não era muito amigável, muito amistoso, né? E o que ela fez? Ao invés de exigir, como soberana que era, ela foi e dançou uma música. Isso é meio emblemático, né? Tem até assim
um pouco de romantismo, né, no sentido de ela não precisou usar da força política que ela já tinha. Ela não precisou nem usar tantas palavras, mas ela se colocou no nível, né, dele, mas sem perder a importância que ela tinha. E ofereceu a mão, falou assim: eu quero ser parceira, nossa nação está junta, nós estamos juntos nessa. E dançaram, e aí mudaram totalmente o jogo, né? Tiraram a União Soviética ali da parada. Né? Então, ela foi, sem planejamento, extremamente estrategista, do meu ponto de vista, utilizando as armas que ela tinha. Então, de fato, aqui teve o autoconhecimento também, né? Além da coragem, sem dúvida nenhuma. Bom, aí ela volta e aí tem uma nova oportunidade. A Jaqueline Kennedy quer falar com ela, ficou sabendo, e aí foi aquele olho no olho, né? Aí a situação ficou mais tensa e foi muito interessante ver uma conversa franca, aberta e direta, né? Que muitas vezes a gente não vê uma situação desse tipo, mas ali a situação foi colocada de uma maneira mais clara, né? Que por trás daquele todo aquele glamour, né, de toda a aparência da Jacqueline Kennedy também, ela mostrou a fragilidade, os problemas, os questionamentos dela e reconheceu que ela também tinha muita coisa para aprender e para melhorar também. Então, Eu acho que ela foi muito legal nesse ponto, né, Roberto? Porque ela reconheceu que ela não foi adequada, né, não foi justa com a rainha, e foi lá, né, e se retratou. Eu acho que foi uma postura muito bacana. Eu acho que sim, até porque o próprio Kennedy falou para ela que os comentários que ela fez naquele jantar, né, geraram incômodos, né? E a rainha, e ele mesmo interpretou que a ação que ela fez lá em Gana, né, foi meio que um resultado, né, desse incômodo gerado, né? Então a Jaqueline se achou realmente na necessidade de se explicar, né, para dizer, e ela realmente ela estava passando por uma crise, estava sob efeito de remédios e de álcool, e fez aqueles comentários e que ela admirava muito a rainha, né? E a rainha se colocou numa situação que eu achei também super interessante, porque ouviu, né? Entendeu, né? E deu a razão em alguns momentos, né? Mas eu acho que ela foi receptiva, né? Eu acho que também não tinha muito o que fazer, né? Porque bem ou mal ela foi, a Jaqueline foi rude, né? Dos comentários que ela fez na época, né? gente, tem uma coisa que eu achei incrível. Eu acho, na minha visão, às vezes você tem que conversar com as pessoas no ambiente correto, né? Então, eu acho que o ambiente faz que você trata um assunto sério, para mim, faz toda a diferença. E vocês viram como ela preparou o castelo para conversar Perfeito. com ela? Então, essa preparação, a inteligência que ela teve para mostrar que não tem nada decadente, não colocou a tropa, eles estavam passando cavalaria, aquela tropa tradicional britânica, os empregados. Então, ela preparou dentro do contexto da época, né? A gente sempre tem que levar o contexto da época. Então, para mim, também foi uma lição, assim, reforça que preparar um ambiente, ou estar no ambiente para ter uma conversa melhor, você pode usar isso muito a seu favor, né? Faz toda a diferença, né? E em nenhum momento ela foi reativa, né? Ao contrário, ela lidou com as situações sem perder de vista a posição que ela tinha. E isso é muito importante, né, para um líder, seja ele de uma organização e mais ainda, né, uma rainha. Ela não perdeu esta noção da posição dela, muito embora sem arrogância, entendendo aquilo que poderia ser melhor, né? Então acho que essa inteligência, né, toda que ela demonstrou emocionalmente, em estratégia, para mim uma aula, Para quem não né, de sabe o que é liderança e de inteligência estratégia. emocional, eu acho que vale a pena olhar e analisar com cuidado. Com esse olhar, né, de inteligência, de estrutura, vai saber exatamente do que a Valéria aí está falando, né, Roberto? Uma Realmente foi grande líder, né? uma demonstração de humildade, né?
É uma coisa, essa é uma rainha humilde, mas ela realmente ela não precisa mostrar nem ser arrogante, né? Como você comentou, Valéria. Realmente foi um exemplo. Acho que tem aprendizado aí. A pessoa pode ter, sim, uma posição, estar numa posição alta numa empresa, sem necessariamente ser uma pessoa arrogante, né? E pode ser a humildade, eu acho que até influencia mais as pessoas, né? Quando ela foi ali, né, com o presidente, né, e se colocou naquela posição, ela foi extremamente humilde e a humildade ganha o jogo, né? Ajuda a gente a conquistar o que deseja também. É. Muito bem. E aí, Legal. na parte final, eu acho que é legal, quando acontece aquela a tragédia da morte do Kennedy, né? Então, só para fechar, assim, essa questão da empatia, da inteligência, ela se colocar, né, Roberto, e reconhecer a perda e quebrar protocolo, né, para reconhecer que foi uma perda de um líder mundial num momento e pensar na própria Jack, o que que ela tentar imaginar o que ela estava passando. Então, eu acho que foi bem legal esse final, né? Como ela fecha, acho que dá uma amarrada no final. Eu acho que esse é um ponto importante, né, de um líder, né, ter atenção aos outros, né, ter empatia, né, isso é uma coisa realmente bem importante. A gente sabe que o líder servidor uma prática bastante estimulada, né, e a empatia é um dos pontos, né, que realmente a gente percebe, né, no líder, né, e eu acho que ela demonstrou bastante isso, né, quebrando protocolo para homenagear, né, o presidente morto, né? Legal, gente. Eu acho que tem aprendizado aí. Eu acho que essa linha, né, que a gente vai fazer, capturando algumas séries, você pode até dar sugestão de alguns vídeos, algumas séries ou filmes, né, que a gente comenta. A ideia é exatamente conseguir capturar aprendizados, né? Eu acho que na vida, em todas as coisas, o aprendizado é importante, né? Siga o nosso canal, Três Tons de RH. Obrigado pela sua atenção. Valéria, Sérgio, até a próxima. A gente se Tchau. vê. Tchau.